Bom dia, tarde ou noite, Raimundo dos Livros no ar, e hoje a gente volta a falar de Júlia, que é uma história bem interessante para quem gosta aí de histórias de detetive, só que em quadrinhos. E nesse segundo volume aqui, que chama Objeto de Amor, a gente vai ter a continuação direta do que aconteceu no primeiro volume, já que, apesar da Júlia e da polícia descobrir quem é a assassina, eles não conseguem pegá-lo, e aqui você vai ter uma perseguição a essa assassina que vai de uma cidade, no caso Nova York, né, pra uma outra cidadezinha. E eu nem preciso dizer que, como esse segundo volume é uma continuação do primeiro, vai ter spoiler do primeiro volume inteiro e um pouco desse aqui também. Então, a gente se fala depois da vinheta. Em Objeto de Amor, temos a continuação da caçada da assassina Myrna e um aprofundamento na psique de Júlia, que se culpa por não ter conseguido ligar a assassina aos crimes anteriores a tempo. Porém, tanto ela quanto a polícia, além de um jornalista sensacionalista que pintou por aí, percebem que a trilha de mortes não é completamente sem sentido. O que será que o passado da garota esconde? Bom, como eu disse anteriormente, aqui realmente a gente continua de onde parou. O que vai acontecer no início desse volume é que a Júlia, né, que é contratada como ajudante da polícia lá por causa da sua prática em criminologia, vai estar lavando roupa suja com os comissários lá de polícia. E não é exatamente que eles estão culpando ela mesma está se culpando porque ela deveria ter imaginado que poderia ser uma mulher. Mas o primeiro volume inteiro ela acha que é um homem devido à natureza dos crimes contra mulheres, né? Tinha sinais claros de violência contra a mulher lá. E então ela imaginava que era um homem. E aí eles dizem que praticamente todo mundo, 90% das pessoas, ia achar que era homem também. E aqui você tem um policial, ele já estava no primeiro volume, mas aqui ele fica pior, que ele não é o comissário mesmo, ele é o ajudante do comissário, tá hierarquicamente inferior. Mas basicamente ele vive fazendo piadas sobre a esposa dele, sobre mulheres, essas coisas, e aqui ele exagera do ponto que o cara fala, tá bom, chega, vamos falar sério agora. E isso é algo que vai permear a Júlia durante o volume todo. É essa culpa, e devido à culpa que ela sente, ela vai voltar a ter sonhos recorrentes sobre o passado dela e sobre a irmã dela com quem ela teve uma rusga. Dá a entender aqui nesse segundo volume que foi porque ela não aprovava exatamente o antigo relacionamento da irmã, porque ela tinha algum problema com o cara. E no fim das contas ela estava certa, o cara realmente não era boa bisca e a irmã já se separou. E aí elas tentam conversar, tentam quebrar o gelo, apesar de ter isso dentre elas. E continuando ainda mais nesse passado da Júlia, você vai ter uma cena dela indo lá no asilo onde a avó dela está, que é, além da irmã, a família mais próxima que ela ainda tem viva. E, por sinal, a avó dela que é a dona do casarão que ela mora. Elas falam sobre isso. E ela vai lá, tenta ter uma conversa e tal com a avó dela, que deixa ela também um pouco mexida. Então, o que eu queria dizer sobre isso? Nesse volume, a Júlia tá muito chatinha em comparação com o primeiro. Um pouco pela situação da Myrna, que é a assassina, né, que tá em fuga. Daqui a pouco a gente vai chegar nela. Então ela tá um pouco realmente mexida, e aí ela acaba ficando meio intragável, porque tudo ela se culpa, tudo ela diz que é culpa dela, ela fica com aquela sensação de que ela deveria ter feito alguma coisa, e por causa disso a menina tá solta. E a gente percebe que não é culpa dela, e aí ela acaba se tornando aquela pessoa muito reativa. E o que eu quero dizer com reativa? Qualquer coisa que falam pra ela já faz um escândalozinho. Então eu achei bem inteligente da parte do escritor e desenhista, né, não sei se ele também é desenhista, aqui só de roteiro de Giancarlo Berardi. Então o Giancarlo ele acertou muito porque, como a gente está tendo essa entrada na psique da protagonista, então você meio que entende e passa o pano de boas para ela. Você fala assim, tá, ela foi grossa, mas por tudo que ela tá passando e o que tá acontecendo na mente dela, faz todo sentido. Então foi bem inteligente a forma narrativa que ele usou para contar esse lado da história, que é o lado da Júlia. E além dessa rusga, você tem também o fato da polícia eles terem muitos problemas com o detetive que meio que tá como aliado da Júlia aqui. E ele já vai ser aquele detetive mais parecido, sabe, um Magnum da vida, assim, só que um pouco mais... menos sério, um pouco mais cômico, assim, nessa área. Não leva tudo tão a sério e isso é ruim pra percepção da polícia sobre como se deve cuidar dos casos. Só que a Júlia, como eu disse, ela tá assim, então ela bate o pé e diz, olha, eu trabalho com ele e acabou.
É isso que vocês têm que entender. E enquanto ela conversa com ele, ela também tem umas rusgazinhas lá com o detetive. Paralelamente, você tem mais uma história pequena, que é sobre um repórter que é daqueles jornais sensacionalistas. Ele faz de tudo para conseguir informações exclusivas sobre esse caso, que deveria estar em máximo de segredo possível, já que a acusada, a principal acusada, e como a gente sabe, lendo aqui, a assassina mesmo, ainda está em fuga. Então a polícia tinha que dar a menor coisa de informação possível. E aí se descobre que um dos policiais lá, que estava perto de se aposentar, porém a esposa estava passando muito ruim no hospital, estava precisando de dinheiro, então aceitou um suborninho desse jornalista para divulgar informações secretas para ele. E aí tem toda uma situação triste, que ele precisa ser afastado no momento que ele está precisando de dinheiro, que ele está precisando trabalhar, enfim. Muito triste, mas eu lendo aquilo, eu imagino se isso não vai ser uma sementinha que vai ser plantada para esse personagem aparecer novamente e quem sabe fazer parte de um outro caso. Vamos ver. Ou até, quem sabe, no desfecho, já que o volume 3 é que é o verdadeiro desfecho aqui desse volume. E por que a parte 3 é o desfecho? Porque nesse segundo volume aqui a gente vai começar a acompanhar a Myrna assassinando outras pessoas e sendo bem eficiente em fugir da polícia. Então, primeiro, ela encontra por acidente uma moça que é uma moça jovem, provavelmente de rua, e que sobrevive fazendo assim programas, vamos dizer assim. E um cara tá lá com ela e o cara acaba sendo muito violento. A Myrna meio que intervém e mata o cara. E elas acabam formando uma amizadezinha. Apesar da menina... esqueci o nome dela, deixa eu olhar aqui. Ruby. Que diz que o nome dela é Ruby, né? Mas a gente não sabe porque ela é órfã, inclusive ela fala aqui. Ela não diz exatamente se ela ficou feliz com a morte do cara ou não, mas ela vê na Myrna alguém que ela poderia ter uma amizade mais profunda, uma família, na verdade. Se você ler com atenção, você vai ver que é isso que ela busca. E acaba se juntando a ela nessa fuga. E aí depois elas acabam se encontrando com o policial. Tem que matar o policial para poder fugir. Elas, no meio da saída de Nova York para outra cidadezinha, elas acabam matando um cara no meio do caminho para pegar o dinheiro dele, inclusive. Um cara que, apesar de ser casado, queria ter uma relação ali com elas. Aí depois elas pegam um ônibus para poder expulsar a polícia, não podiam ter carro próprio, claro. E lá elas conhecem uma senhora, que é a avó de 2 crianças. E ela tinha levado as 2 crianças pro... Esqueci agora o local, eles falam. Mas é tipo um zoológico. E tava voltando pra cidadezinha onde eles moram mesmo. Junto com pra devolver pra mãe, eu não sei se é a mãe ou se é o pai, ou é um casal mesmo. Ela só tinha levado pra ficar lá, ter um fim de semana de avó, vamos dizer assim. Aí a Myrna faz amizade com essa senhora que ajuda ela a descobrir mais sobre a família. E aí você entende que a Myrna tá voltando pra onde provavelmente ela tinha raízes. E no final da história você vai descobrir que não é ao Léo que a Myrna tá fugindo. Ela tá indo em direção à mãe dela. Quem também entende isso antes da polícia é o repórter. E aí o repórter acaba ficando entre a Myrna e a mãe. E aí tem essa situação dessa senhora que acaba sabendo demais, a Myrna também. Então você vê que vai se formando uma pilha de cadáveres por onde essa assassina passa. Ela realmente é sanguinária, não tem jeito. E até a própria Ruby vai acabar sendo vitimizada por ela. E enquanto isso, a Júlia, ela percebe essa movimentação da Myrna e vai para essa cidade e compreende, também lendo sobre o que o pai tinha falado, né? Toda aquela situação do pai no primeiro volume, que a Myrna quer encontrar a mãe ou as origens dela por algum motivo. A Júlia acha que é para matar mesmo a mãe. E aí ela acaba descobrindo qual é o hospital que a mãe da menina tá. E ela se encontra com a Myrna lá, a Myrna dá um sacode nela. Mas não consegue terminar o serviço porque o detetive e a polícia chegam na hora e aí ela foge. E aí acabamos nisso. A Myrna continua fugindo, porém já sabem o escopo do local que ela está. E a Júlia estava desacordada, mas se levanta e diz assim, eu sei onde ela vai. Ela vai no quarto da mãe dela. Então vamos ver no terceiro volume que vai trazer. E agora vamos falar daquilo que eu não gostei, porque o que eu gostei é muito maior do que o que eu gostei. Bom, o que eu não gostei foi que muitas vezes essas intervenções cômicas, elas acabam sendo chatas porque são em momentos assim estranhos. Então esse cara que eu falei, esse detetive que é subordinado do comissário principal, que tem essa rusga aí com a Júlia, que é a protagonista,
essas piadas dele seriam boas em outros momentos. O problema é que é sempre e toda vez que ele aparece. Você vê o personagem, você sabe que ele vai falar uma besteira. Tem um momento aqui que ele tá falando com um cara que cuida daquela parte da análise forense, sabe? De ir no local, tirar a foto, ver como tá o corpo, a posição que foi assassinado e tudo mais. E aí ele diz que ele tem um sobrinho, primo, alguma coisa assim, que tá se formando numa área científica e quer trabalhar nisso. E pergunta se o cara não pode convidar ele para trabalhar lá. E o cara responde, não, meu filho, você tem que fazer concurso público para entrar nessa área da polícia, né? No Brasil é assim também. E eu falo, claro que ele sabia disso. Qual o sentido disso? Tipo, é só pra dizer que o personagem precisa sempre estar falando alguma coisa, é parte do nervosismo dele. Eu achei isso interessante e fiquei pensando, porque realmente se você já é uma pessoa que tem o costume tanto de ler literatura considerada policial, eu gosto muito, e de assistir filmes, principalmente os filmes no ar, você vai ver que os detetives às vezes eles têm uns cacuetes. Alguns é falar de bobagem demais, outros é comer, ele tá sempre comendo alguma coisinha, outros é fumar e assim sucessivamente. Então, pelo visto desse é encher o saco. Então isso foi meio chato. Outro problema foi que eu achei que o detetive, ele tá muito descolado da história principal. Eu não consegui achar interessante a participação dele, seja no primeiro, seja agora. Talvez porque eu não tenha gostado tanto do personagem. Mas eu imagino, não sei se é o que vai acontecer, mas eu imagino que ele vá aos poucos se tornar meio que o interesse amoroso da Júlia. Eu acho que é isso que tá fazendo o desenho. Porém, eu acho que nessa primeira parte deveria não ter ainda colocado ele. Eu acho que também para não fazer a Júlia sozinha tá envolvida na ação, né? Ela tá sempre com alguém. Eu não sei como tá aqui, mas eu acho que a Júlia, ela não pode carregar arma. Eu ainda não vi ela aqui atirando em ninguém. E o detetive pode, ele tem o porte, né? Então eu acho que era pra fazer uma dupla onde alguém pudesse estar na ação mesmo. Mas mesmo assim eu achei ele chato. Eu acho pessoalmente que seria mais interessante se ele fosse introduzido posteriormente numa história só dele e que envolvesse um crime relacionado com ele. Eu acho que teria sido mais interessante. E agora o que eu gostei de muito... e uma coisa que eu não digo que eu não gostei nem gostei, mas eu achei interessante de destacar. No início, que eu comentei aqui, que eles estão discutindo por que eles erraram o diagnóstico é ótimo, porque eles erraram o prognóstico de quem seria esse assassino. A Júlia fala de que há uma energia meio que masculina na ação desses crimes. A gente está falando de violência contra a mulher, que foi o que ela fez no primeiro volume. No segundo volume não, ela já começa a matar homem, mata pelo menos os 3 aqui, entre os 3 caras. Mas no primeiro você tem isso. E aí eles falam que é porque ela é homossexual. Eles começam a fazer um perfil dela, é porque ela é homossexual e, portanto, é como se homem fosse. Os policiais falam. E aí você tem um momento palestrinha da Júlia falando assim, não, que isso é 1998, tá? Eu vou ver se eu acho aqui exatamente o balão dela, porque eu achei interessante. Eu me pergunto se ainda se usa isso em algum tipo de análise ou se isso também já foi por água abaixo. Você tem essa parte hilária na página 7, que a Júlia tá lá se martirizando, aí ela fala assim pro comissário, talvez um criminólogo homem tivesse acertado. Aí o cara responde, quer dizer que poderia existir uma, digamos, solidariedade sexual entre você e Myrna? Aí o policial otário que eu falei responde assim, impossível, ela se sente homem. Página 91, ela fala assim, Myrna foi abandonada pela mãe aos 3 anos. O pai lhe diz que a mãe morreu, mas a menina cresce com a raiva de quem foi traído. O pai é um déspota, bebe e submete a proibições religiosas. Isso não, aquilo também. Myrna cresce com identidade sexual incerta. Aí o policial palhaço pergunta assim, culpa das imposições? E a criminóloga responde, não conhecemos as causas reais da homossexualidade. Uns pensam em fatores inatos, outros em influência ambiental. Mas crianças que vivem nas mesmas condições têm comportamentos sexuais diferentes. No caso de Myrna, a ausência da figura materna não lhe permitiu uma vivência normal para fixar o próprio papel sexual. De consequência, aumentaram nela 2 reações emotivas em relação à mãe. De um lado, desejo e amor enormes. Do outro, um ódio profundo que a faz se sentir culpada e afasta o amor do pai. E aí é quando ela chega à conclusão, antes da polícia, de que ela quer ir atrás da mãe para dar cabo dela. É isso que ela quer fazer em Providence, matar sua mãe de uma vez por todas. E o Graham, como é que será que fala esse nome? Tem que pesquisar. Graham sacou isso. O Graham é o jornalista que está caçando ela. Então, da parte que eu não gostei, eu acho que
A movimentação da Júlia, ela é meio chata. Porque primeiro ela tá lá com os comissários, aí ela tá tendo o probleminha dela. Aí depois ela volta, enquanto isso a mulher tá matando, tá fugindo. Aí ela volta pra casa dela, ela tem uma deprê, tem Sônia com a irmã e com a avó. Tudo isso acontece. Passando por isso, ela volta pra lá com os comissários, tem outro arranca-rabo. Aí ela volta e fala com o detetive passa informação. Aí depois ela volta pro comissário. Então, nesse segundo volume todo, ela tá muito longe da ação mesmo. E dentro da investigação, ela também não tá aparecendo o tempo todo. Aqui a Júlia vai ter um papel mais introspectivo mesmo. Eu achei que faltou ela fazer mais coisa nesse sentido, da parte da investigação. Não que ela não apareça muito, mas é sempre relacionado com o passado dela. E aí eu não sei se talvez o autor queria fazer, por exemplo, um paralelo entre a Myrna e a Júlia, né, talvez. Bom, e o que eu gostei muito da arte, porque, como eu disse, a arte tenta imitar pessoas normais mesmo, não tem nada espetaculoso, e ao mesmo tempo imita esses filmes mais antigos, vou botar algumas imagens aí dos quadros pra vocês, imita esses filmes mais antigos de detetive. Outra coisa que eu gostei bastante foi que o cara não economizou, a assassina sai matando mesmo, então você que acha interessante esses crimes mais violentos, em histórias, né, gente? Você vai ver uma narrativa em que cada vez mais ela vai matando mais pessoas e de formas mais cruéis, vai se desfazendo de corpos, mata até pessoas que você não imagina que ela mata, que ela mataria. Então é isso, eu gostei bastante e vão se animando aí que daqui a pouco a gente traz o desfecho dessa história. Myrna será pega, o que acontecerá com ela, Júlia falará com a irmã, tudo isso quando falarmos do volume 13 aqui dos quadrinhos de Júlia, Aventuras de uma Criminóloga. Obrigado por você que assistiu até aqui. Por favor, considere se inscrever no canal, curtir e comentar aqui embaixo o que você acha desse tipo de história em quadrinhos. Obrigado e a gente se fala no próximo vídeo.